No último Rios, sabe quem agora é uma das figuras que protagonizou um dos piores planos econômicos da história desse país, responsável pelo confisco do patrimônio financeiro da população brasileira. E, não apenas isso, Collor representava o início de uma democracia ainda muito jovem, que recém tinha se estabilizado após 20 anos de regime militar aqui no Brasil. Fernando Collor de Mello não foi apenas o primeiro presidente eleito por voto direto da população brasileira, mas também como foi o primeiro presidente da história da República Brasileira a ser impeachmentado. Qual era o contexto da época? Após o fracasso completo do plano Collor, onde o Brasil viveu uma recessão econômica gravíssima, a taxa de produtividade brasileira baixou um monte e também a taxa de desemprego aumentou. Surge na mídia, denunciado pelo irmão do presidente da República, Pedro Collor de Mello, denúncias ligadas ao governo do seu irmão, Fernando Collor de Mello. Esses escândalos que se baseavam em que a classe empresarial brasileira dos anos 1990 pagava propinas ao governo federal em troca do governo federal lhe conceder favores, Tudo isso interligado pelo ex-tesoureiro de campanha de Fernando Collor de Mello, PC Farias. Ou seja, para que fosse liberado de forma mais rápida recursos que já estavam previstos, obter vantagens em contratos e vencer licitações, era necessário uma comissãozinha. Todo esse esquema era administrado por PC Farias, o grande cabeça desse negócio, com conhecimento de Fernando Collor de Mello. Esse dinheiro indevido das propinas era colocado em contas fantasmas, ou seja, contas de pessoas laranja que de fato ninguém sabia quem era, ou contas de empresa de fachada que não tinham nenhum exercício legal. E agora tu pode me perguntar, que destino era usado esse dinheiro, Segundo as denúncias da época, PC Farias pagava os cartões de crédito pessoal da primeira-dama e também as despesas de luxo da família Collor. Além de todo o enriquecimento ilícito das partes, tanto de Fernando Collor como a primeira-dama, esse dinheiro teria sido supostamente usado para comprar apoio dos congressistas, para que votassem a favor dos projetos que vinham do governo federal. Mais tarde, isso ficou conhecido como mensalão. Quais foram as principais defesas de Collor? Collor disse que esse dinheiro indevido, supostamente, eram resquícios de recursos da sua última campanha eleitoral em 1990. Collor utilizou da artimanha de falar que estava conspirando contra ele, estavam planejando um golpe político pela sua presidência, pois ele se propunha ser o caçador de Marajás. No dia 29 de dezembro de 1992, dia esse que seria o julgamento político final pelo Senado Federal pelo impeachment de Fernando Collor, Collor sagazmente manda uma carta ao Senado Federal dizendo que ele renuncia à presidência da República. Qual que era a lógica? Se ele não fosse mais presidente da República, ele não poderia sofrer um impeachment, assim preservando seus direitos políticos. Porque só relembrando, Collor vem de uma longa linhagem de políticos lá em Alagoas, Qual foi a síntese de tudo isso? Apesar da renúncia de Collor, o Senado Federal prosseguiu com o processo de impeachment com o aval do Supremo Tribunal Federal. O STF considerou que o processo em si já estava instaurado e ele deveria continuar, assim caçando os direitos políticos de Collor, o que não serviu muito, porque logo após Collor recuperar seus direitos políticos, ele foi eleito senador da República pelo estado de Alagoas. Collor hoje representa para a sociedade uma das piores coisas que existe na política brasileira, um jovem proeminente e possível líder de uma nova geração, visto que era o presidente mais jovem eleito pelo pleito popular, para uma figura contraditória e denunciado, recheado de escândalos de corrupção. Collor representa o eterno sonho da esperança.